Então vamos lá, gente. Vamos começar. É um assunto bastante amplo também, né? Vocês já pegaram aí um pouco dessa pegada da psicologia. Eu vou inclusive usar alguns dados também da psicologia, mas realmente vai ser mais nessa pegada da filosofia da tecnologia, com autores aí dessa área, que é a área que mais eu trabalho. E realmente é bastante preocupante, né, todo esse contexto que a gente está vivendo. Os filósofos, inclusive, que eu vou apresentar aqui, os autores que eu vou apresentar, já estavam percebendo esses problemas nessa relação, nessa complexa relação aí com tecnologia e saúde mental. Então, a gente vai realmente pensar um pouquinho aqui, como já foi visto, né, a gente tem que a gente tem um pouco de tempo para apresentar algumas ideias que fazer vocês pensar, fazer a gente pensar, refletir um pouco sobre isso, né? Então, claro que eu vou apresentar aqui algumas possíveis soluções, podem ter muitas outras, talvez possa ser que não seja tão satisfatório, mas a gente está aí, né, para também continuar essa conversa em outros momentos também. A gente sabe, sim, né? Tem aqui uma breve linha do tempo onde a gente vê essas tecnologias que a gente usa bastante hoje, não são tão antigas, assim, são recentes, né? É surpreendente a gente pensar que o primeiro smartphone é de 2007, né? A internet, aí quem viveu, né, essa era da internet de escada lá na década de 90, né, sabe o sofrimento, e hoje a velocidade, né, que a gente tem é impressionante. Então, o Facebook, né, a primeira, talvez, rede social, ou uma das redes sociais que ficaram mais famosas, né, mais fortes aí em 2006, e claro que foi assim o boom a partir do primeiro smartphone ali em 2007 em diante, né? Então, muitas pessoas assim mais jovens nem entendem, né, o que é esse período arcaico aí, né, é, antes dessas tecnologias celulares e computadores que a gente anda no bolso, né? E é impressionante a quantidade de tempo que a gente gasta, né, nesses smartphones na internet. Então aqui tem só um dos estudos, né? Tem vários estudos mostrando aqui relacionado diretamente com o Brasil a quantidade, a média diária de tempo gasto na internet, na verdade, em qualquer dispositivo, né? Em notebooks e tal, né? Smartphones, em tablets. Então, a média é 9 horas e meia. Né? Então, na verdade, uma quantidade absurda. Então, muitos autores já vão falar isso no começo das telas, que é preocupante a quantidade de tempo que a gente fica nas telas. Então, e realmente a gente se surpreende com essa quantidade média e ainda assim, né, a gente pensar assim, na medida em que esses dados são confiáveis, porque normalmente as pessoas, quando elas estão sendo entrevistadas, elas acabam mentem para baixo, né, acabam arredondando para baixo o tempo que elas gastam. Então, é bem preocupante mesmo, isso no geral, né? Então, quer dizer, tem pessoas que podem gastar mais, tem pessoas que gastam menos, né? Mas a gente sabe que é uma absurda quantidade. Isso tem impactos muito fortes na saúde. Então, é realmente uma relação bastante, bastante complexa, né? Bastante preocupante que a gente vai ver. Uns autores que eu gosto muito de ler, né, o Guilherme de Carvalho, inclusive, num artigo agora para a Gazeta do Povo, recente, né, o último artigo que ele escreveu, ele mencionou, eu fiquei bem feliz porque eu gosto bastante de Byung-Chul Han, todos os livros dele são bem, assim, são surpreendentes, intrigantes mesmo, nesse sentido de relação de tecnologia, né, então não é à toa que ele fez bastante sucesso, porque ele tocou em problemas, assim, bem fortes no nosso dia a dia, né, coisas que realmente a gente tá sentindo na pele, né? E esse livro, né, que foi o que ele tem outros antes desse, outros depois, mas esse realmente ficou mais famoso, Sociedade do Cansaço. Então ele mostra que como a atual sociedade do desempenho que a gente tem vivido causa, na verdade, muitas doenças neurais, né, como depressão, transtorno de déficit de atenção, síndrome de hiperatividade, síndrome de burnout, várias dessas doenças, né, têm sido causadas por causa dessa sociedade do desempenho, a sociedade que a gente está vivendo, né, porque é até curioso, né, como que a gente vive numa sociedade onde tem diminuído bastante o trabalho pesado, né, aquele trabalho que a pessoa exige muitos esforços físicos, tem diminuído cada vez mais,
A gente trabalha na frente do computador e como assim a gente está cansado? Né? Como que essa sociedade pode estar tão cansada assim? Então, isso tem explicações, né, psicológicas, tem explicações nessa maneira como a gente tem utilizado as redes sociais. Eu vou explicar um pouco mais ao longo da minha fala por que isso, né? O que nos leva a ser tão cansados se a gente fica... Eu converso com meus alunos, né? Às vezes eu pergunto, né? Eles ficam lá, às vezes assistem, no período da pandemia, né? Assistiam uma aula, ficavam 4 horas assistindo aula e eles falavam mesmo, né? Que ficavam extremamente cansados no final do dia. E é engraçado, mas você não ficou sentado, né? Brinco. Vocês não ficaram sentados o dia inteiro na frente do computador? Como é que vocês estão cansados? Né? Tem explicações para isso. Então, o que o próprio Byung-Chul Han vem falar, outros autores vão falar, como por exemplo nesse livro, né, da Eva Illouz e do Edgar Cabanas, que nós vivemos na sociedade rapicracia, né, porque tem um imperativo na sociedade hoje de que a pessoa tem que se reinventar, tem que ser feliz, né? Então ele fala assim, não é um excesso de negatividade que levou a gente em maus lençóis, deixou a gente em maus lençóis. É o contrário, é o excesso de positividade. Né? A pessoa tem que ser flexível, ela tem que se reinventar, né? Os coaches e tal, né? Deixam bastante forte isso. Né? Então, essa sociedade do desempenho leva a gente a uma alta agressão, a pessoa tem que se desdobrar, né? Se matar, né? Não literalmente, né? Mas quase literalmente ela tem que se matar para suprir isso, né? O que é esperado deles. E aí, esse livro que é bem relevante nesse tema, ele está focado mais em crianças, mas a gente sabe que isso tem impacto em todos nós. Então, a gente lê esse livro, eu recomendo bastante ele, a gente lê com cuidado, com bastante atenção, porque é preocupante, né, a relação das redes sociais, das mídias, das telas nas crianças, mas a gente sabe disso, dos impactos na gente mesmo. Né? E esse autor, o Desmurger, né, ele é da área de estudos neurológicos, tem doutorado e tal, ele escreve muito bem, esse texto é bem tranquilo de ler, vale bem a pena ler, bem pesquisado. Ele vai mostrar que os riscos das telas é exorbitante, os riscos para a saúde são absurdos. Né? Então ele vai trazer várias doenças, né, vários problemas que são afetados, vários campos que são afetados na vida das crianças, mas a gente sabe que isso também atinge adultos, né, que é obesidade, comportamento alimentar, né, tanto anorexia quanto bulimia, tabagismo, alcoolismo, toxicomania, violência, sexo desprotegido, depressão, sedentarismo, tudo isso vai sendo influenciado, vai sendo impactado graças às telas, por influência das telas. Né? Então, ele vai falar que não tem a menor dúvida de que as telas se encontram entre os piores causadores de doenças do nosso tempo. Né? Ele chega a afirmar isso. Então, é bem impressionante, bem chocante mesmo. Né? Eu já tinha lido outros livros, o iGen, né, da Julian Twenge, anos atrás, que me deixou chocado bastante, e esse livro voltou, esse choque, né? Porque realmente é preocupante. E esse livro ele vai explorar como que funciona para deixar a gente viciado em tecnologia. Então, assim, a gente às vezes pensa de maneira inocente que só tem tecnologia envolvida. Não, por trás tem muita gente pensando. Tem psicólogos pensando. Desde o início da computação, lá na década de 1950, já tinha psicólogos, cientistas sociais por trás, tentando pensar como deixar a tecnologia mais irresistível, né? Como deixar as pessoas cada vez mais presas ali. Então esse livro ele vai mostrando os ingredientes básicos de vício do que é chamado vício comportamental, né? Quer dizer, o que é esse vício comportamental? É o apego profundo a uma experiência prejudicial e sem a qual é difícil viver. Você não consegue viver. Você sabe que é prejudicial, mas você não consegue viver sem. Consegue viver sem o seu celular, ficar, né, de tempo em tempo seu celular. Então, esse vício comportamental ele surge quando uma pessoa não pode resistir a um comportamento que, a despeito de atender a uma profunda necessidade psicológica no curto prazo, causa um mal significativo a longo prazo. O vício em telas.
Você não consegue sobreviver. Isso causa até, às vezes, questões físicas, né? A pessoa sente de maneira muito forte a ausência daquele objeto do vício dele, né? Do vício dela. Então, as companhias tecnológicas, elas se aproveitam disso, né? Claro, elas sabem disso, como funciona, elas vão mexendo com isso, vão mudando ali a cor, a fonte, como funciona. Então, o cara que inventou lá no Instagram, foi o primeiro, um designer no Instagram que inventou isso, a barra de rolagem infinita, né? Depois ele fala que até ele se arrepende de ter criado isso, mas foi com esse objetivo das pessoas ficarem presas ali e sempre ter novidade, nunca acabar, né? É o scroll infinito. Então e isso é tão forte porque a tecnologia viciante, ela é parte de um comportamento aceito. As pessoas aceitam de um modo que substâncias viciantes nunca serão, né? Então, a gente sabe, né? A pessoa se embebeda, né, e tal. Você sabe quando a pessoa embriagueja e tal, não são aceitos socialmente, né? Você vê, tem uma crítica e tal. E já a tecnologia viciante, ela é aceita totalmente, é tranquilo. As pessoas estão ali, às vezes, numa roda de amigos, de repente alguém pega o celular, começa a ver o celular no meio, está conversando e a pessoa, né, foi para o celular. Então, é totalmente aceito. Ninguém critica isso, né? Ou, às vezes eu brinco também de falar assim, numa roda, faça o experimento, né? Ao invés de pegar um celular numa roda de amigos, pega um livro, abre um livro e começa a ler. As pessoas, que estranho, né? Que é antissocial você, né? Mas todo mundo pega e pode usar seu celular à vontade, né? Então, vários ingredientes que são pensados, né, que as pessoas têm, que a gente tem como ser humano, de aquela ideia de gamificação, né, de a busca por metas, os cliffhangers. Cliffhanger é aquela ideia de que deixa, né, deixa ali aquela vontadinha de você continuar o episódio, né, deixa aquela coisa assim, fica lá, né, a pessoa cai no cliffhanger, exatamente, né, a pessoa vai cair no desfiladeiro, né, lá, e será que tá vivo ou não ali? A pessoa, o que vai acontecer? E você fica preso naquilo e você quer ver, né, o próximo momento. Então, o ser humano tem isso. Então, os estudos psicológicos são usados, né? Pegam aí usados para o lado negro da força, né? Esses estudos psicológicos para exatamente ver como que as pessoas pensam, né? Como que as pessoas estão ali, são presas por isso, né? Então, eles vão trabalhando nisso e vão aperfeiçoando isso, né? E essas imagens chocantes, né? A gente não pode ver se é a nossa gota. A gente acorda, a primeira coisa que a gente vai fazer é lá checar nosso celular. A última coisa que a gente faz é checar nossos celulares. Então, eles estão conseguindo ser muito bem sucedidos nessa ideia de nos tornar viciados, né? Não sei se vocês lembram esse jogo, né? Um jogo que ficou bastante famoso. O criador dele foi um vietnamita. Ele ficou depois, ele ganhou muito dinheiro, mas ele ficou depois, se arrependeu com o mal que ele tinha causado do jogo se tornar tão viciante, as pessoas, né, ficarem muito tempo, né, em cima disso. Ele daí até retirou o jogo da internet em 2014, porque causava muitos vícios, né, essa coisa de gente sempre... O jogo era muito difícil, mas as pessoas ficavam viciadas, né, queriam saber, chegar no lugar, essa coisa que a gente tem, essa busca de retribuição, né, de buscar retribuição, pequenas retribuições, né? Isso é o medo, né, gente, que a gente tem. Tem até um termo, né, no mobile phone fobia, nomofobia, que é o medo de você perder o celular. Cadê meu celular? Né, perdeu meu celular. Como é que eu estou sem celular? Não posso ficar sem celular, não posso ficar tanto tempo, sei lá, 1 hora sem meu celular. Tem que saber toda hora e ele está ali presente, né? Mesmo que você está fazendo outra coisa, o celular está ali onipresente numa roda de conversa, na hora que você está lendo. Existem estudos que mostram que só a presença do celular, tem muitos estudos sobre isso, só a presença do celular ali, ele já afeta uma conversa, afeta uma leitura. Tá? Não vou entrar aqui, depois eu posso passar isso aqui você acha fácil, esse gráfico aqui, mas esse infográfico, mas mostrando, né, isso aqui para o estudo americano, né, a quantidade que as pessoas usam, que é, por exemplo, ali, né, 80 vezes por dia que as pessoas checam, em média, os seus celulares, né? Então, mas muito, você vê que você sabe, né? Quando você começa a pensar e se dá conta disso, você percebe que você a todo momento está abrindo o celular, né?
E isso faz o quê? As pessoas, né, coisas que a gente acha absurdo, né, que parece coisa da ficção, né, como tem lá o cara se apaixona pelo seu aplicativo, como que é que se fala? Não é aplicativo, é o sistema operacional, né, do celular, ele se apaixona. Você vê que muitas pessoas são apaixonadas pelos seus celulares, né, levam para a cama o seu celular, né, e não conseguem conviver. Então você vê que não consegue conviver sem o celular, impossível, qualquer coisa, o celular está ali a todo momento. Isso traz implicações muito, muito fortes, né? Essa imagem aí, né, do que a gente vê da sociedade hoje, que muitos de nós podemos, a gente às vezes pode falar dos outros, né, mas a gente mesmo, né? Eu estudo sobre esses temas, né, há algum tempo já, e mesmo assim eu caio nessas tentações, nesses problemas, eu preciso estar sempre me relembrando disso. Eu vou mostrar depois algumas maneiras da gente tentar diminuir esse vício que a gente tem. E essa é uma questão de saúde, tá? É uma questão bem séria, saúde. Aqui tem, eu mencionei esse livro, que foi o livro que me chocou, acho que alguém até perguntou aí, né? O livro que me chocou a primeira vez quando eu li. Esse livro também bem tranquilo de ler, assim, até falo bastante na minha igreja sobre ele, porque é um livro que me impactou bastante, né? iGen. Então, olha só, porque as crianças super conectadas de hoje, esse é o subtítulo, estão crescendo menos rebeldes, mais tolerantes, só que menos felizes e completamente despreparados para a vida adulta. Então ela trouxe, a Jean, trouxe uma série de pesquisas bem grande, que os Estados Unidos têm um campo de pesquisas bem grande no final do ensino fundamental e no ensino médio, eles fazem uma pesquisa com todas as crianças e adolescentes para ver uma série de questões, inclusive questões, percepções de depressão, de infelicidade, claro que são bem subjetivas, mas eles fazem também isso, e é bem interessante, é isso que esses dados que ela utiliza. Ela chegou nessa conclusão aqui. Quanto mais aqui está falando uma aluna do 8º ano, né? Uma criança, pré-adolescente ali. Quanto mais conectada ela está, mais infeliz ela é, basicamente. E quanto mais ela está desconectada, quer dizer, pratica mais exercícios físicos, participa de serviços religiosos que está ali, né? Lê mais mídia impressa e tal, ela é menos infeliz, ela é mais feliz. Né? Basicamente isso. Mais conectada, tendência de ser mais infeliz. Menos conectada, tendência de ser mais feliz. Né? Então, é isso que a gente vê, os dados básicos que a gente vê. Tem outro dado aqui, inclusive a questão... deixa eu ver, acho que deu uma travada aqui na minha imagem. Questão de suicídio, né? O Saulo mencionou questões também um pouco ali, né? Questão de angústia e tal. Então está relacionado, ela percebeu, muito com as telas, né? Muito com o uso de dispositivos eletrônicos. Então o risco era muito maior em quem usava telas, né, abundantemente, do que quem usava menos. Isso aqui, né, quem praticava esportes e tal, fazia mais coisas fora, desconectados. Então tem uma relação, ela percebe todo o livro, ela vai mostrar isso, essa relação muito forte de telas com uma saúde mental comprometida. Tá? Tem estudos aí, isso aqui é a Sociedade Brasileira de Pediatria, de 2020, então assim, olha, 11 de fevereiro de 2020 foi publicado esse estudo. Então ali, logo antes da pandemia de Covid, elas já estavam falando recomendações sobre saúde das crianças, falando, né, o problema que traz o uso precoce de jogos online, problemas de socialização, problemas de, né, conexão com outras pessoas, fora o acesso que elas tinham ou a presença que elas sofriam, né, de cyberbullying, violência, né, na internet, então sofria isso, transtornos de sono, de alimentação, enfim, causa vários problemas, e a Sociedade Brasileira de Pediatria é bem preocupada com isso, né, trouxe até esse documento com recomendações, isso antes da pandemia, e com a pandemia só piorou, né, isso piorou ainda mais. Então, Saulo mostrou alguns estudos, eu vou mencionar também outros aí, que é muito, muito preocupante. Então, assim, o que a internet faz com os nossos cérebros? Quando a gente pensa que a gente está se divertindo, né, e tal, está super feliz com toda essa tecnologia, o que a internet faz? Esse livro, ele está
esgotado, às vezes você encontra nos sebos, num preços exorbitantes. Espero que alguém traga aí de novo, porque é um livro curto, até, relativamente curto, mas que é também muito relevante nessa discussão, questões de problemas de saúde mental. Então, se chama geração superficial. Então, ele fala vários dados, por que a tecnologia influencia, né, comportamentos através do mundo digital, modifica hábitos desde a infância e trazem muitos prejuízos para a saúde. Ele vai falar assim que o nosso cérebro está tão sobrecarregado com tantas informações, a Nicholas Carr, né, também escreve super bem, isso por causa do uso excessivo de internet. Por isso que nós estamos tão sobrecarregados, nós temos burnout e tal, e a gente parece que a solução, né, a gente vê muitas soluções tecnológicas, né, como é que a gente vai resolver esses problemas, e as pessoas, não, vamos aqui, né, e traz alguns problemas com aplicativos de saúde mental, e eu acho que isso é bem insuficiente. Então, a gente precisa pensar alguns dados que ele vai trazer aqui, algumas informações, né? Ele fala assim que a atual explosão da tecnologia digital não somente está mudando o modo como vivemos e comunicamos, acaba várias tecnologias fazendo isso, mas também está alterando rápida e profundamente o nosso cérebro. Tá? Então, tem o uso, né, cotidiano dessas ferramentas da internet e tal, ela estimula, tem estudos neurológicos mostrando que estimula a alteração das células cerebrais, então vai liberando certos neurotransmissores e vai fortalecendo algumas vias novas neurais do nosso cérebro, enquanto vai enfraquecendo antigas. Então, a gente vai sofrendo bastante nessa mudança. Não sei se vocês assistiram lá, né, Inside Out, divertidamente, que é bem focado em questões psicológicas, é bem forte na questão de saúde mental, de questões mentais, é bem interessante de ver. E lá tem uma parte que eles falam, né, essas memórias que a gente tem, as memórias centros e tal, não lembro bem o termo, memórias base, e isso está relacionado com uma coisa na psicologia, na neurociência em geral, né, de que fala de memória de trabalho e memória de longo prazo. Isso é importante para a gente entender porque que a gente fica tão cansado quando a gente fica, sei lá, 1 hora de acesso, bastante acesso na internet. Isso porque, na verdade, a memória de longo prazo, ela forma o gargalo mais importante do nosso cérebro, né? Porque ela tem uma capacidade, como se fosse um funil de receber informação. Então, você imagina que para a gente receber informações, quando a gente lê um livro, vamos comparar um livro com a internet. Quando a gente lê um livro, a torneira de informação que a gente recebe, né, a gente vai controlando de acordo com o ritmo da nossa leitura. Então, a gente foca ali a nossa atenção no livro e a gente vai, então, sendo transmitida a informação para os nossos cérebros. A gente vai criando novas associações e tal com a nossa velocidade. Já com a internet, a gente tem, como se fosse várias torneiras de informação ali nessa banheira, jorrando, todas escancaradas, jorrando informação. Então, é como se, na verdade, a gente tivesse esse dedal e jogasse um monte de informação, né, dentro e transbordasse. Essa imagem aqui é bem forte, é bem isso. A gente quer colocar um monte de informação na nossa mente, joga lá, né? Quer dizer, a gente não consegue reter quase nada. A nossa mente não é preparada, não é estruturada para isso. O Desmorger, lá naquele livro Fábrica de Cretinos Digitais, ele fala assim, acho que nunca vamos ser preparados para isso. Talvez no futuro, quem sabe, né, a gente evolua nos cérebros, né, mas a gente não é preparado para receber o tanto de informações que a gente recebe cotidianamente quando a gente está acessando a internet. Então, a gente tem uma carga cognitiva muito alta. Então, a gente vai ficando, né, desviolado, né? A gente vai perdendo mesmo a nossa capacidade cognitiva. O que acontece? A gente vai sofrendo isso. Então, teve um estudo, o Desmorger até fala, não sei como que esse estudo vazou, porque foi a Microsoft que fez, a Microsoft do Canadá que fez, e eles perceberam que a atenção humana está caindo para 8 segundos. A capacidade de retenção, da gente ficar atento, está caindo para 8 segundos.
né? Então, um peixe dourado tem um limiar de atenção médio de 9 segundos. Então, a nossa capacidade de atenção, de foco, está menos do que um peixinho dourado. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de TED Talk rápidos, precisa de mudança rápida. A gente não tem paciência de ficar esperando, a gente não tem mais paciência de ficar assistindo uma fala, uma palestra, ler um livro durante muito tempo. A gente tem que ficar toda hora checando alguma coisa, porque nossa atenção vai perdendo. Porque nós estamos nessa máquina de distração que é a internet. Então, assim, desculpa a imagem antiga, arcaica aí, né? Mas é a hipermídia que a gente vive na internet, né? Que são várias, são imagens, sons, vídeos, né? Que você vai clicando em vários você lê um texto, você tem link, vai clicando em vários lugares, vai abrindo. Parece que é uma ideia de enriquecer, né, a informação, mas na verdade isso nos distrai bastante, né? Então a gente fica assim mais distraído, a gente retém muito menos do que se a gente lesse o mesmo texto impresso. Isso tem estudos, tá? É uma coisa já acertada, já não tem dúvidas quanto a isso. A gente pode melhorar, né? Como a gente lê na internet. A Marilene Wolff, ela tem um livro sobre isso, né, falando como a gente pode melhorar nossa leitura na internet e também continuar aproveitando nossa leitura nos livros, mas o fato é que hoje em dia nossa leitura é muito fragmentada, nossa atenção é muito fragmentada, né? A internet pelo seu design, desde o começo, um sistema de interrupção. Uma máquina calibrada para dividir a atenção. Ela é feita para isso. Se você ficar muito tempo numa página só, né, ela está perdendo o clique que você podia dar e gerando mais lucros, gerando mais informação que você pode dar para aquela rede específica. Então, ela tem que ser dessa forma, tem que ser criada dessa forma, tem que ser criada daquele jeito que você pega o celular para fazer alguma coisa produtiva e você esqueceu o que você ia fazer. E você olhou Instagram, WhatsApp, Facebook, e de repente, o que eu vim fazer no celular mesmo? É objetivo, né? Quando a gente exclama isso, né, faz essa afirmação em voz alta, o que eu vim fazer no celular? Né, deve ter lá um algoritmo batendo palma, conseguimos extraí-lo. Tá? E assim, a gente tem até essa novidade que, não sei se é uma novidade para vocês, os homens sabem, né? A gente sabe que a gente não é multitask, né? A gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas ninguém é multitask, tá? Então, a gente tem essa ideia de que a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo por causa da internet, mas não, a gente não consegue, né? Tá com o celular, tá fazendo... eu gosto de lavar louça, às vezes assistindo, né, alguma coisa, mas eu sei que tem algum momento ali que alguma coisa eu estou fazendo de maneira mecânica, né, que a gente consegue. Dirigir um carro, a gente não presta mais atenção na hora de trocar a marcha, né, porque a gente desenvolveu aí um mecanismo, mas quando a gente está usando celulares, quando a gente está usando a internet, a gente se distrai, a gente não consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Uma coisa, a gente desligou a atenção de alguma tarefa, enquanto a gente foca em outra. Tá? É isso. Leiam esse livro se vocês não leram, porque o Byung-Chul Han estava avisando lá, né? Já há algum tempo atrás. Né? Ele escreveu a partir já dos anos 2000 em diante, né? Mas ele vem trazendo também alguns estudos que já vêm há muito tempo, antes mesmo da internet se tornar, né, os filósofos da tecnologia já vêm falando sobre isso, né, e vão direcionando para os problemas. Tá? Então, a gente precisa realmente pensar aí, mudar isso, né? Mudar essa maneira que a gente tem usado a tecnologia. Então, a gente precisa, caminhando aí para a gente pensar, né, depois, logo as soluções, a gente precisa... O Desmogé fala a mesma coisa, essa questão de que a gente tem que cuidar com essa fúria digital que nos assola, esse tanto de informação que a gente vem recebendo, né? Então, o cérebro ele precisa, para se reconstruir, ele precisa de algumas coisas que a gente tem deixado de lado quando a gente está focando demais nos usos de telas, né? O cérebro precisa de moderação sensorial, né? Que ela é um monte de coisa, um monte de informação, um monte de dados visuais, né? Isso atrapalha bastante. Isso tem atrapalhado, né? A presença humana tem atrapalhado bastante, e tudo isso vai nos levando a gente pensar como que a gente pode solucionar isso. Alguns estudos aqui
que tem mostrado mais focado para esses livros, esses outros que eu mencionei antes, o Desmogé, a Twenge, o Byung-Chul Han, eles não estão falando sobre a Covid, né? Não são diretamente relacionados ao Covid, mas você vê esses impactos. Então, a filosofia da tecnologia ela já tem avisado esses problemas com as telas há muito tempo antes, e o que a gente vê nos estudos relacionados diretamente ao Covid foi que teve uma piora, né? Não teve uma melhora, porque as nossas crianças, ou nós mesmos, trabalhamos à distância, né? Tem a fatiga do Zoom, que você encontra isso como uma doença, tem afetado, né, todo mundo, tá? E as crianças, com certeza, têm sofrido de maneira até às vezes silenciosa, a gente não percebe, mas tem sofrido bastante com isso. Então, eu deixo essas indicações aí de texto, inclusive esse texto da Regis College, eles trazem outros estudos bem interessantes de chegar lá e clicar e ver, com bastante links, informações, uma linguagem assim bem mais tranquila, jornalística, e aí você vai clicando, você percebe, você vai para todos os problemas, que o Desmogé também já tinha falado antes da pandemia, né, como questão de ansiedade e depressão, que o Saulo mencionou, questão de vícios em tecnologia, né, que tem afetado, inclusive tem causado mais transtornos, né, de déficit de atenção, hiperatividade, né, então eles vão trazendo esses estudos. E aí a gente não podia deixar, eu sempre gosto de citar o Lewis, né, e o Lewis falava sobre a questão de saúde mental para a gente caminhar para soluções. Né, ele fala assim, a dor mental é menos dramática do que a dor física, mas é mais comum e também mais difícil de suportar. A tentativa frequente de esconder a dor mental aumenta o fardo. É mais difícil dizer, meu dente está doendo, do que dizer, meu coração está partido. No entanto, se a causa for aceita e enfrentada, o conflito fortalecerá e purificará o caráter, e com o tempo a dor geralmente passará. Às vezes, porém, ela persiste, e o efeito é devastador. Se a causa não é enfrentada ou não é reconhecida, produz o estado sombrio do neurótico crônico. Né? Então, assim, o Lewis já estava exatamente isso. A gente precisa tratar esses problemas. A gente não pode simplesmente ir acumulando esses estudos, são estarrecedores, tá, gente? São assustadores o problema que as telas têm causado, e muitas vezes a gente vai empurrando, né, com a barriga e vai deixando, e isso vai romper a qualquer momento e vai ser muito catastrófico. Já tem sido, né? Nas crianças a gente já sabe aí. Só que tem muitos estudos, o Desmogé fala isso, né? Inclusive ele fica bem bravo, até que tem sido muitos estudos escondidos, né, com relação às telas. Tem muitos estudos falando super bem das telas na educação, mas os estudos que falam dos impactos negativos são meio que deixados de escanteio. O que a gente pode pensar com soluções? Né? Gente, é mais simples do que a gente imagina. As soluções já estão nos dadas e há muito tempo. Né? Basicamente, é desconectar mesmo. Né? Eu sei que tem gente que precisa, tem gente que trabalha diretamente ligado com isso. A internet traz coisas boas. Por exemplo, a gente está aqui agora reunidos, né, nesse evento. Então, realmente traz coisas boas, mas a gente precisa saber que a gente não precisa ficar conectados 9 horas na internet se não é o nosso trabalho isso. Né? Então, a gente precisa realmente desconectar. Naquele documentário Dilema das Redes, que eu recomendo todo mundo assistir lá no Netflix, eles falam sim soluções de simplesmente, ele é bom, tá, mas a solução final é tira lá as notificações, desliga as notificações, só desliga isso. Né? Eles não querem falar assim, né? Desliga seu celular, põe para o lado, tá? Não, mas é isso que a gente tem que fazer. Né? Muitas vezes eu não gosto de as soluções focadas em tecnologia. As soluções para os problemas tecnológicos focadas em tecnologia, tem muitas soluções interessantes, mas quando foca por demais nisso, me parece assim, dá uma dose de veneno esperando que a pessoa se acostume e vai cada vez podendo consumir mais. Né? Então tem aplicativos de saúde mental, tá? Para as pessoas então, né, e ali usarem para curarem, sendo que na verdade o que elas deviam fazer é desligar os celulares, desconectar e fazer outras coisas. Né? Então, por exemplo, como é que a gente lida lá com o vício comportamental? Lá naquele livro que eu mencionei, né, o Irresistível, ele fala,
sobre o vício comportamental. Então, ele fala de soluções que são chamadas em alguns lugares de nudges também, o Guilherme de Carvalho já citou, ele gosta desse conceito, do livro também, nudge, que é você construir uma arquitetura na sua casa que ela não leve você a ficar próximo ou tão disponível à tecnologia. Então, você tenta fazer salas livres de tecnologia, ou você vai ler, você deixa o seu celular fora, longe, distante, né? Você vai criando um ambiente, inclusive isso pensar para quem tem filhos, né, onde tenha outras coisas disponíveis, jogos de tabuleiro, instrumentos musicais, né, e não tanto tecnologia. Né? Então, alguns exemplos, né, de soluções para a gente desconectar, que muitos filósofos da tecnologia vêm falar isso, mas a gente já sabe que dentro da tradição cristã muito antiga já fala sobre isso, a contemplação, a leitura talvez não desconectada, né, não num tablet, também se for num tablet desliga a internet, mas num papel, né, a comunhão, né, viver em comunidade, cozinhar, fazer uma refeição para as pessoas. O autor, eu vou mostrar aí para vocês, Albert Borgman, é um autor, um filósofo da tecnologia que a grande sacada dele é isso, a gente precisa desconectar. Isso que eu estou falando, gente, são filósofos da tecnologia que estão indicando isso, inclusive. Né? A gente tem uma longa tradição, mas a gente precisa ouvir, às vezes, da boca das próprias pessoas que estão estudando, né, filosofia da tecnologia. Caminhar, andar de bicicleta, né? Eu escrevi um artigo lá para Tuporém, né, um ensaio, o caminhar como uma disciplina espiritual, né? O Bill Churran também fala disso, da gente voltar para essa caminhada, para a gente sabe que muitas cidades não são cidades construídas para a gente caminhar, mas você vê que a gente buscar isso, né, como realmente uma coisa para desconectar. E muitos autores vão mostrar, com estudos neurológicos, como isso tem um efeito de até de limpar a nossa mente. Né? Lá o Nicholas Carr, naquele livro Superficiais, Cérebro Superficial, ele vai mencionar estudos neurológicos onde as pessoas pegavam e iam fazer caminhadas, depois de ter uma quantidade bem grande de uso de internet, como aquilo tinha um efeito curativo na vida delas. Então, uma coisa tão simples, não exige muita coisa. Né? Não exige tecnologia, não exige grandes investimentos, simplesmente vai lá e caminha, né, e passeia. Porque é isso, né? As tecnologias, elas são máquinas de distração em massa, elas são feitas para nos distrair e tem nos afetado muito. E a gente precisa desconectar, a gente precisa sair, e as soluções estão aí, são simples distrações. Né? Eu gosto muito de jogar jogos de tabuleiro, e é uma solução tão bom que reúne toda em comunidade, né? Você joga ali normalmente 2, 3, 4 pessoas ou mais, que você reúne, desconecta, deixa o celular, aí também é proibido, né? Eu falo assim, quando eu vou jogar com amigos, eu com a minha família, né? O celular fica lá, ninguém pode usar, e vamos jogar ali e conversar e ter aquele tempo de comunhão, de convivência, convivialidade, que é isso que traz realmente a cura. Não quer dizer que a gente não vá usar os celulares, não possa ter celulares, mas a gente revê o uso que a gente tem feito e a centralidade que essas tecnologias têm ocupado a nossa vida. Né? Para finalizar, né, são 3 autores que me influenciam bastante nesse sentido, tem muitos outros. Né? O Michael Polanyi, a gente não tem ainda muitas coisas traduzidas dele, mas ele vai falar do conhecimento tácito, da importância de que a gente desconectar, fazer outras coisas, como o ser humano ele é importante em sua corporalidade, por isso que a gente fica muito cansado em reuniões através do Zoom, nas redes sociais, né, conversa. A gente precisa, porque quando a gente vê a gente está faltando alguma coisa, a gente precisa do encontro corporal, da presença do corpo. Eu sei que eu voltei agora com meus alunos e eles percebem, né? Voltei presencial, de maneira presencial com meus alunos, e eles todos falam, né? Realmente, né? Antes, todo mundo favorável à educação à distância, né? E aí muita gente viu que não é tão a solução assim, e o bom e velho ali, né? Presencial, de maneira presencial, que faz realmente até uma diferença no aprendizado. Aí os alunos todos falaram, todos concordam com isso, e são alunos de curso de engenharia que adoram tecnologia, mas muito falam, realmente não dá, estou cansado, não aguento mais, quero voltar presencial. Né? O Albert Borgman, eu menciono esse livro, tem outros, também um autor que a gente não tem
traduzido, tem às vezes algum artigo, alguma coisa falando sobre ele, mas é um autor assim que é fenomenal, é um livro inclusive bem focado para o cristianismo, né? O subtítulo é, o cristianismo na cultura da tecnologia, então ele vai falar sobre esses impactos, e ele é um desses que fala de a gente fazer atividades focais, são isso que eu mencionei para vocês, contemplação, jardinagem, cozinhar, né? Eu, durante a pandemia, aprendi a fazer pão, exatamente recebendo esses conselhos, esses filósofos da tecnologia. Vamos fazer. E realmente eu vi a diferença disso, como isso traz um alívio de todo esse estresse que a gente está vivendo aí, e muito dele por causa das tecnologias. E o Bicho Han, que eu já mencionei, né, a Sociedade do Cansaço, mas também esse aqui, eu gostei muito, né? O Guilherme de Carvalho menciona diretamente este livro, Desaparecimento dos Rituais, que ele vai mostrando a importância da gente retomar, né, a comunhão, a necessidade de retomar isso na sociedade que a gente tem esquecido, na sociedade secular, toda acelerada, e como isso tem causado muitos danos, tá? Então são esses desafios que a gente tem, né? A gente vê que todo mundo sofre. Eu mostrei alguns dados de crianças, de adolescentes, mas a gente vê como a gente tem todo mundo sofre com isso, né? Um impacto bem grande, e a gente precisa repensar a maneira como a gente usa realmente, e não é complicado, né? Mas a gente precisa dar esse passo, né? Porque a cura, ela não vem através da tecnologia. A tecnologia é muito boa, sana muitos problemas, traz muito alívio, conforto, mas a gente não é feito para viver conectado direto, tá? Então, seria isso que eu tinha para trazer. Espero aí que tenha umas perguntas, e também a gente continua por aí. E continua em outros momentos também conversando sobre isso. Espero não ter sido tão confuso, trazendo tantos dados assim, tantas informações. Espero que tenha instigado vocês até procurarem mais informações aí sobre isso. Obrigado, gente.